do Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. Eu não sei se você entende tempo como uma coisa preciosa, como uma coisa valorosa, mas tempo desperdiçado, muitas das vezes, é um tempo que não volta mais. Você não consegue viver a mesma coisa duas vezes seguidas, você não consegue ter o mesmo sentimento, porque cada momento, ele é único. E tem muita gente desperdiçando tempo por aí, porque não entende o tempo, a preciosidade do tempo. Eu dei um título a essa mensagem: não perca tempo com coisas tolas, com coisas bobas. E é bem pertinente essa mensagem no momento em que a gente está vivendo. Tem muita discussão aí, Facebook, WhatsApp, um dizendo que é de um lado, outro é dizendo que é de outro. E a gente, enquanto cristão, onde a gente deve se posicionar? É dentro disso que eu quero pensar nesta noite, início de noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14, diz em diante: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou a Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Em outras versões vai estar: na minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pai, em nome de Jesus, nós te rogamos, Senhor, a tua graça sobre nós. Que o homem venha se calar e que o teu Espírito venha ministrar aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor separou como porção de alimento ao teu povo e tantos quantos nos assistem. Fique conosco nesta tarde e tome a glória para si. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema dessa mensagem é: não perca tempo com coisas tolas.
O versículo de número 14, Jesus aqui, ele está vendo uma discussão sem proveito. O verso de número 14 diz assim, ó: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Estava havendo uma discussão, e eu acredito aqui, pela interpretação que eu faço do texto, que não era só o caso deste menino que era possesso por esse espírito surdo e mudo. Eu acredito que, como era uma numerosa multidão, tinha, entre outras, discussões. E esse povo aqui, entre eles os escribas, que eram pessoas muito conhecedoras da lei, e quem entende a sociedade ali, o povo de Israel, vai entender que eles não desassociam a questão religiosa da questão secular, tudo é envolvido. E os escribas aqui eram pessoas muito entendidas, e eles estavam discutindo, entre muitas coisas, essa questão do jovem surdo e mudo. Eles estavam discutindo, mas eles não observavam a dor daquele pai, a dor daquela família que há muito tempo sofria com aquela situação dentro de sua casa. Observe o verso de número 15, eu vou fazer uma pregação expositiva hoje, versículo a versículo. O verso de número 15 diz: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Queridos, observe, isso é muito pertinente ao nosso tempo. Enquanto existia um povo que discutia, a Bíblia ela é bem clara quando diz que os escribas discutiam com a multidão. Quando Jesus Cristo chega no meio dessa multidão, tem uma galera, tem um povo que não está querendo saber de discussão, está querendo saber de Jesus. Observe o verso de número 15, eles estavam discutindo, mas quando Jesus chegou, aquela multidão se direcionou a Jesus e o saudava. Logo eu entendo que a multidão, queridos, ela não quer discussão. Eu estou falando para aquilo que tange a questão de igreja, a questão cristã, a questão de Jesus. Rapaz, tem muito crente que defende com unhas e dentes questões políticas, questões da sociedade, mas não falam a paz do Senhor, não fala de Jesus, não anuncia Jesus a ninguém. Ele é desbravador na questão política, mas ele não abraça a causa do evangelho. Pastor, o senhor é contra a política? Você acha que o cristão não deve se envolver com a política? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse não é o nosso foco. Nós somos um povo do céu e nós estamos aqui de passagem. É bem verdade que a gente tem que se envolver com as questões as quais nós estamos vivendo, mas este não é o nosso foco. E essa geração, enquanto um discute se é de A, outro discute se é de B, tem uma geração perecendo, tem famílias carecendo de Jesus, existem casas precisando de libertação, e você, o que está fazendo? Aleluia! A multidão não quer discussão, a multidão quer Jesus. Aleluia! O verso de número 17 e 18... acompanhe comigo, diz: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. Verso de número 18: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Irmão, era um problemão. Eu conheço irmãos em Cristo que estão aprendendo ainda, sendo tratados, digamos assim, que se alguém manifestar perto dele, ele faz a seguinte oração: sai dele, não entra em mim. Sai dele, não entra em mim. Sai dele, não entra em mim. Não é fácil não, irmãos. Tem gente que tem muito medo, e aqui tem um problemão. Tem um problema muito difícil aqui, que foi relatado a Jesus. Observe, o tema da mensagem é: não perca tempo com discussões tolas. Não perca o seu tempo, porque existem problemas ao nosso redor que precisam de uma palavra que só Jesus tem. E ela está relatada aqui nessas escrituras.
Era um problemão. A multidão ali, através desse pai, relatou a Jesus este problema, esta situação. E nós precisamos entender que tem o coronavírus, amém. Tem problema político, amém. Mas os problemas espirituais, eles continuam por aí. São famílias que estão sendo destruídas. São casamentos que estão sendo desfeitos. São filhos que estão vivendo mais profundas depressões. E às vezes a distração tem nos levado só para um lado. Nós precisamos entender que aqueles que são espirituais discernem tudo espiritualmente, como diz a palavra. Vem comigo no verso de número 20, quando diz assim, ó. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Entenda uma coisa, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O problema quando vê Jesus, quando ele enxerga a Jesus, ele se agita. Ele fica nervoso. Tem um ditado por aí, e eu não quero falá-lo como forma de jargão, que tem muita gente que usa este ditado como forma de jargão, mas isso é profundo. Não mostre o tamanho do seu problema para Deus, mas mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. Tem muita gente que fala isso de forma muito bonitinha, de jargão. Ah, é legalzinho, é bonitinho e tal. Queridos, mas isso é uma verdade. Apresente ao seu problema o tamanho do seu Deus. E você vai ver, ele vai começar a se revolver, ele vai começar a espumar, ele vai começar a se debater, porque quando Jesus chega, não tem discussão boba, não tem discussão tola, não tem caos. Jesus, deixa eu falar uma coisa para você, se ele quiser, ele estala o dedo e toda a situação política da nossa nação é resolvida. Entenda uma coisa, existem coisas que a gente tem que militar, a gente tem que se envolver sim, mas entenda que os teus joelhos podem fazer mais do que a sua discussão. Aleluia! Estou falando para crente, estou falando para servo de Deus. O problema é quando vê Jesus começa a se agitar. Aleluia! Verso de número 21, e aqui eu quero sair um pouquinho do tema da mensagem para falar algo que é bem pertinente. O verso de número 21 diz: perguntou a Jesus ao pai do menino. A multidão está discutindo, mas Jesus está dando atenção a uma pessoa. Fica imaginando, aquela pessoa, já viu aquela turma que está uma discussão danada ali, mas tem alguém com problema, ele larga a pessoa com problema e se envolve na discussão. Ele abre janela, ele coloca o periquito, o gato, o papagaio para assistir a confusão, e ele esquece daquilo que ele foi chamado. O verso de número 21, Jesus quis ouvir o pai daquela criança, e ele perguntou: desde quando que isso acontece com seu filho? Estou parafraseando. Desde a sua infância. Logo eu percebo, faço uma interpretação aqui bem superficial, que demônios atacam crianças. Ah não, o meu filho é um anjinho. Ele não, irmão, você já observou os desenhos de hoje? As figuras dos desenhos de hoje, só figuras demoníacas. Mas eu estou discutindo, e Satanás está fazendo a lenha no meu filho. Mas eu estou discutindo, mas Satanás está acabando com o meu casamento. Ah, mas eu estou discutindo, mas Satanás está acabando com a minha família. Eu aprendo aqui, queridos, que a gente também tem que dar atenção às crianças. No que se trata coisas espirituais. Pense comigo. Se uma criança pode ser possessa de demônios, que é o texto está dizendo, que desde a infância, essa mesma criança não pode ser cheia do Espírito Santo. E você, pai? E você, mãe? E você, letrado, que vai discutir coisas bobas? Não observa aquilo que o seu filho está sofrendo, a sua filha está sofrendo. Aí depois quer fazer a campanha das 21 portas abertas, campanha dos joelhos dobrados. Aí, irmão, é consequência. Em tudo que o homem semear, ele vai colher. Olhe para a sua casa, olhe para as crianças. Eu louvo a Deus, queridos,
que eu sirvo numa igreja que tem dado a atenção às crianças. Tem entendido que as crianças não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje, ela é a igreja de hoje. Então demônios atacam nossas crianças. Mas nós servimos a um que para para o pai. E ele parou para você dizendo: pai, tem quanto tempo que essa situação está desse jeito na sua casa? Aí você vai falar: ih, desde o tempo que Dondon jogava no Andaraí. E a culpa de Deus? Aleluia, Jesus hoje entra na sua casa, entra na sua família. O verso de número 22, ele diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele vira para Jesus e aquele pai, ele está ali, desesperadamente, rogando a Jesus: se tu podes. Porque eu fico imaginando o sofrimento daquele pai, não sei se você parou para imaginar. Rapaz, ele deve ter buscado muita ajuda. Ele deve ter ido no Dr. Fritz. Estou brincando aqui, né? Mas ele deve ter ido em cirurgia de luz. Ele deve ter ido em tantas e tantas coisas. E nada resolvia o problema deste pai. Talvez, quando ele vire para Jesus dizendo assim: se tu podes. Ele estava sendo sincero, irmãos. Porque às vezes a gente fala assim, nós religiosos, né? Nós cristãos, às vezes, muitas das vezes, não, Deus pode, mas no nosso coração, será que Deus pode mesmo? Às vezes a gente está orando por uma pessoa: Senhor, tira ele do hospital. Senhor, cura a enfermidade dele. Mas dentro da gente, eu acho que ele vai morrer. Eu acho que ele vai morrer. E esse pai, ele está sendo sincero diante de Jesus. Porque ele dá uma resposta a Jesus, mas ao mesmo tempo, ele é confrontado com a sua realidade. O verso de número 23, acompanhe comigo, diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se pode, tudo é possível ao que crê. Jesus responde àquele pai da seguinte maneira: eu posso. Tudo é possível ao que crê. Mas muitas das vezes a gente fala isso para Jesus: não, Jesus vai fazer. É mais ou menos aquela situação que a pessoa chega enferma para você com câncer, está em estado terminal. Chegou para você, você é o crente, você é cheio do Espírito Santo. Aí você fala: não, eu vou orar por você, porque Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Impõe as mãos e ora, vai para sua casa. Eu creio, se Deus não curou agora, vai curar depois. A gente faz isso de forma religiosa, muitas das vezes. Aí o camarada vai para casa e a gente acredita, aí ele te manda uma mensagem no WhatsApp: pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. Estou orando, irmão. Deus já entrou com providência. Até que a situação que aquele irmão estava vivendo chegou na sua casa. Agora o enfermo é você. Aí aquela fé que era ousada, era determinista, já não é uma fé mais firme, porque você está orando assim: eu acho que eu vou morrer. Eu acho que tudo acabou, porque agora é só Deus. E quando só Deus, é só Deus, é porque a morte está batendo na minha porta. Aleluia. É por isso que eu não discrimino esse pai. Quando no verso 24, ele diz assim, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ou na minha incredulidade. Entenda uma coisa: aquele pai já tinha crido de várias maneiras, e de repente levado seus filhos a diversos profissionais. Ele estava com sinceridade, mas quando ele era confrontado com a sua realidade, porque nada tinha acontecido, pelo contrário, os religiosos da época estavam discutindo outros assuntos. Eles falavam de teologia, eles falavam de pseudo-escura, eles falavam de tantas coisas, e aquele pai sofrendo, e ele está dizendo para Jesus: olha, Jesus, eu quero crer, de verdade, eu acredito que tu podes alguma coisa, mas ajuda a minha falta de fé. E às vezes a gente, como crentes, ou irmãos, a gente chega para Jesus e diz assim: eu creio. Aí Jesus olha para dentro do nosso coração, e ele sabe que não é verdade. Ele sabe que estamos sendo hipócritas. Ei, irmão, não adianta você: Deus, não, eu creio. Ele sabe. Rasgue o teu coração diante dele e seja sincero diante dessa situação que você já está orando há muito tempo.
já está pedindo mudança há muito tempo. E aqui eu aprendo duas coisas quando falo em relação às lágrimas. Primeiro, que às vezes uma oração com lágrimas, ela é muito mais eficaz do que com palavras. Esse é o primeiro ponto. Mas eu quero ser antagônico de propósito agora. Tem o outro contraponto. Que tem muita gente que acha que está orando com lágrimas, mas está orando com sinceridade. Observe que esse pai está chorando por uma dor, está sendo sincero com Jesus, mas o coração dele está cheio de incredulidade. E às vezes a gente vai para a área sensitiva. Se eu não sentir, Deus não falou comigo. Se eu não me emocionar, Deus não está no negócio aí, irmãos. Deus não precisa da sua emoção para Ele agir. Deus não precisa do teu sentir para Ele agir. Deus é Deus, pronto e acabou. Quando Ele fala assim, eu vou agir, eu ajo e isso é assim, esse sou eu. Então lágrimas nem sempre é uma fé eficaz. Algumas vezes é dor mesmo. É igual aquele com nós, eu estou chorando aqui, e eu estou sentindo a presença de Deus. Às vezes não, às vezes é a dor do dia a dia, às vezes você está emocionado com o seu problema, com a sua dificuldade. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus invade as nossas vidas, invade o ambiente, inunda, transforma. Eu estou cansado de ver um pessoal aí que fala, eu senti a presença de Deus, eu fui movido pela presença de Deus, mas continua da mesma maneira, dando calote, dando palavra e não cumprindo, dando pernada nos outros, querendo aparecer mais do que Jesus. Eu queria saber que presença de Deus é essa. Mas vamos, juntos. Verso de número 25. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Aleluia. Tem problema que em um determinado momento vai receber uma ordem de Jesus. Que ordem é essa, pastor? Você vai sair e não vai voltar mais. Essa é a palavra para você que está enfrentando um problema há muitos e muitos anos, e a sua fé está sendo abalada. Você está a ponto de se tornar uma pessoa incrédula. Quando Jesus chegar, Ele tem poder para dar uma ordem, para este problema ir embora e nunca mais voltar. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo é, enquanto tem uma galera que discute, tem outra galera que está agradando o coração de Deus, está trabalhando, está exaltando. Jesus está vendo a multidão agitada, e Ele dá ordem, sai dele, nunca mais volte. Me pergunta, pastor, por que o senhor não posta sobre política nas suas redes sociais? Vocês não venham postar nada sobre. Por que o senhor não? Irmãos, eu estou numa obra maior, não posso descer, não posso parar. Aleluia, eu estou como Neemias, eu estou numa grande obra. Eu não sou político, irmão, eu sou pastor, eu cuido de pessoas, de ovelhas, e recebo a graça do eu estou numa grande obra, eu não me rebaixo, como diz Billy Graham. A obra que Deus me chamou, a obra que te chamou é uma obra mais excelente. Anota isso aí, bobão. Aleluia. Verso de número 26 e 27. E ele clamando e agitando-o muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Observe, Jesus chegou na situação, aquele menino foi liberto, e aquele espírito recebeu uma ordem, você nunca mais vai voltar para esse menino. O menino cai morto. Aí eu fico imaginando a expectativa, né? A admiração da plateia. Tá vendo? Morreu. Eu falei que esse problema ia acabar com a vida dele, ia acabar com a vida dela. Eu falei que ia morrer. Nem a medicina deu jeito, morreu. Mas eu aprendo, aleluia,
No verso de número 27, que quando Jesus chega, há libertação, há transformação. E quando todos pensarem que você está morto, Ele te pega pela mão e diga: levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, porque quem fez a boa obra não foi homem, não foi psicólogo, não foi uma palavra de autoajuda, foi ajuda do alto, foi ajuda transformadora, é Jesus. Quando disserem, está morto, você pode dizer isso aí na sua casa, seu problema? Quando disserem, está morto, Jesus pega pela mão e te levanta, não está morto não. Aleluia, porque muitas das vezes o problema nos abate mesmo. O verso de número 28, já estou caminhando para o fim, diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Algumas dificuldades, queridos, eu anotei aqui. Temos que perguntar para Jesus em particular. Porque existem aqueles crentes, os santarrões, né? Ah, não expulsou porque você não está orando, você não está jejuando, você não está consagrando. De uma certa forma é até verdade. Jesus vai explicar isso no verso de número 29. Mas tem muita gente que olha para o outro e não olha para si. Mas sabe o que eu entendo aqui, querido? Que aquela multidão e os discípulos estavam ali envolvidos, porque Jesus está descendo do monte da transfiguração, com Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos estavam envolvidos lá no tumulto. E foram a estes discípulos que foi levado esse menino. Às vezes, você está muito envolvido em discussão, você já não tem mais tempo para ler a Bíblia, você já não tem mais tempo para orar, você já não tem mais tempo para consagrar. Você já não tem tempo mas você está toda hora lá mandando mensagem para os outros. Você está toda hora postando. Eu tenho que postar, porque eu tenho que ter uma opinião sobre todo. Eu tenho que influenciar o tempo inteiro. Cuidado. Cuidado. Mas eu aprendo aqui também que Jesus é professor. E o mesmo que fizeram estes discípulos, eu te aconselho que você faça também. Esses discípulos, quando eles chegam em casa, eles perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos? Nós servimos. Eu te aconselho a fazer isso. Entre no seu quarto e pergunte a Deus por que tantas e tantas áreas da sua vida não são resolvidas. Pastor, o senhor não vai dar resposta? Não, porque a melhor resposta vem do alto. E existe um que te espera no secreto para te responder. Dever de casa para hoje: entra no teu quarto, fala com Deus e Ele te responderá. O verso de número 29, quando Jesus responde aos discípulos, esta foi a resposta dos discípulos, porque de repente você vai falar assim, vai levar para a sua vida de forma literal: eu tenho que jejuar e orar. Às vezes você jejua e ora, mas não perdoa. Às vezes você jejua e ora, mas está falando mal da vida dos outros. Às vezes você jejua e ora, mas não é um bom administrador e está perguntando: Deus, o devorador nas minhas finanças. Não, cara, você é o próprio devorador das suas finanças. Então esta foi a resposta dos discípulos. A sua, você vai encontrar no seu quarto, no secreto, hoje. As dos discípulos foi: respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração. E está aqui entre parênteses, que alguns teólogos vão dizer que no original, esta palavra jejum não entra. Então eu vou ficar só com a oração. Eu entendo no verso de número 29, que enquanto não nos alinharmos com aquilo que Deus tem para cada um de nós, Ele quer fazer nas nossas vidas, muitas coisas deixam de acontecer. Conselho pastoral para você neste dia: se alinhe com a vontade de Deus. O que Ele está te pedindo? Ele está te pedindo para perdoar? Perdoe. Ele está te pedindo para deixar de lado? Deixe de lado. Ele está te pedindo para andar 1, 2 milhas para glorificar o nome? Ande. Exalte ao nome do Senhor. E as coisas vão começar a se alinhar. Chama o ministério de louvor aqui. Irmãos, tem muita obra de Deus aí para ser feita.
Pastor, eu sou cristão, eu não posso me envolver com política, entre outros. Você pode. Você é um especialista no assunto. Você foi chamado para isso, você tem que perguntar isso também. Tem muita gente, às vezes, dando opinião, não sabe nem que opinião está dando. Você foi? Ah, fui, pastor, eu sou um embaixador, então se capacite, se aprofunde. Tem vários e vários servos de Deus que estão aí na política, e a Bíblia também vai falar de Daniel, vai falar de José, vai falar de outro. Não sou maluco, mas também entendo que este não é o nosso papel principal. O nosso papel principal é anunciar aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto o ministério de louvor vai adorar o Senhor com cântico, estão pensando aqui, eu quero orar por você. Você que não quer mais perder tempo, você que quer se alinhar com a vontade de Deus e dizer para Ele, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, o horário que você for assistir esta live, esta pregação. Eis-me aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aí esta pessoa que está com a sua mão no peito, algumas com lágrimas nos olhos, outras com os seus joelhos dobrados, dizendo: a Ti, o que o Senhor quer de mim? Pai, que haja uma revelação da Sua palavra, e uma revelação rema dos céus, sobre a vida, Senhor, deste homem, desta mulher, para que ela possa ouvir a Tua voz dos altos céus, dizendo para ela, que o Senhor já separou todo o projeto, tudo aquilo que o Senhor tem para ela, e que já não tem mais tempo a ser perdido, mas o Senhor tem traçado um plano perfeito para a vida dela. Oh Pai, eu oro neste momento, Senhor, que todo pensamento dúbio, que todo pensamento contraditório seja jogado por terra agora, que toda influência do mal, toda influência maligna, nós te repreendemos como igreja no nome de Jesus, anulamos a tua força, cancelamos todo o teu projeto, e que a casa, Senhor, desta pessoa, o carro desta pessoa, ó Pai, se ela está na rua, ouvindo essa mensagem, com seu fone no ouvido, fazendo a sua atividade física, que nesta hora, ó Pai, nós rogamos aos céus, ela seja inundada pela Tua presença e pela Tua graça. Seja abençoada em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor.